Suas minúsculas mãos estavam tremendo enquanto ela puxava a manga do estranho. Lágrimas escorriam por seu rosto, sua voz quebrando com cada palavra. Eles estão ferindo minha irmã. Ela está morrendo. O quarto ficou em silêncio. Copos pararam de tinir. Cada olho se virou para ela. Mas o homem que ela tinha escolhido para implorar não era um estranho comum. Ele era o chefe da máfia mais temido em Chicago, Dominic Caruso, aquele que eles chamavam de ceifador. E o que ele fez em seguida, ninguém naquele quarto jamais esqueceria. Fique comigo até o final, porque o que acontece em seguida o levará às lágrimas. Era uma fria noite de terça-feira no centro de Chicago, 2024. O restaurante Velvet Crown zumbia com homens bem vestidos em ternos caros, sussurrando acordos de negócios sobre whisky premium. Este não era um restaurante comum. Este era o domínio de Dominic Caruso. Cada garçom sabia manter seus ouvidos fechados e suas bocas caladas. Cada cliente entendia as regras não ditas. Cuide de sua própria vida, pague seus respeitos e nunca, absolutamente nunca cause nenhum problema. Dominic Caruso sentou-se em sua mesa de canto habitual na sala VIP, um homem cuja mera presença comandava tanto respeito quanto terror. Aos 36, ele havia construído um império que se estendia por 3 estados. Seus olhos cinza-aço não perdiam nada. Sua palavra era lei, e esta noite, como toda terça-feira pelos últimos 10 anos, ele estava conduzindo sua reunião semanal com seus tenentes mais próximos. A conversa fluía em tons baixos e medidos. Números eram discutidos, territórios eram divididos, problemas eram abordados com precisão cirúrgica. Era assim que Dominic operava, metódico, calculado, nunca deixando a emoção nublar o julgamento. Ele havia sobrevivido neste submundo por mais tempo do que a maioria, porque ele entendia uma verdade fundamental. Sentimento era fraqueza, e fraqueza o matava. Mas então aconteceu o momento que quebraria as paredes que Dominic havia cuidadosamente construído ao redor de seu coração por uma década. A pesada porta de carvalho do restaurante se abriu com tanta força que bateu contra a parede. Todas as cabeças se viraram. Conversas morreram no meio da frase. O gerente correu para a frente, seu rosto pálido de pânico. Mas antes que ele pudesse interceptar a intrusa, todos viram o que havia causado a comoção. Uma menina não mais do que 6 anos de idade estava tremendo na porta. Sua fina camisola estava rasgada e suja. Sangue, não o dela, manchava o tecido branco. Seu cabelo castanho pendia em nós emaranhados ao redor de um rosto marcado com lágrimas e sujeira. Seus pés descalços estavam vermelhos do frio. Ela parecia ter corrido pelo próprio inferno para chegar aqui. Os olhos da criança varreram o quarto desesperadamente, procurando por algo, alguém, qualquer um que pudesse ajudá-la. Os clientes do restaurante a encararam em silêncio atordoado. Alguns desviaram o olhar, desconfortáveis com a intrusão. Outros sussurraram entre si, irritados que sua noite havia sido interrompida pelo que eles presumiam ser alguma criança de rua procurando esmolas. Mas a menina não estava procurando dinheiro. Ela estava procurando salvação. Seu olhar pousou na mesa de Dominic Caruso, e algo naqueles olhos castanhos inocentes reconheceu poder quando ela o viu. Talvez fosse a maneira como os outros homens se submetiam a ele. Talvez fosse o terno caro ou o relógio de ouro que pegava a luz. Ou talvez, apenas talvez, fosse algo mais profundo. O instinto de uma criança, reconhecendo a única pessoa naquele quarto que poderia realmente fazer algo. Sem hesitação, ela correu direto para ele. O quarto prendeu sua respiração coletiva. Os guarda-costas de Dominic se enrijeceram, mãos movendo-se instintivamente em direção aos seus casacos. Isso era sem precedentes. Ninguém se aproximava de Dominic Caruso sem ser convidado, especialmente não assim. Mas antes que alguém pudesse reagir, a menina alcançou a mesa de Dominic
e agarrou sua manga com ambas as mãos. Seus minúsculos dedos apertaram o tecido caro como se fosse uma tábua de salvação. O sangue em suas mãos. O sangue de sua irmã manchou a manga de seu terno. E então ela falou as palavras que ecoariam na mente de Dominic pelo resto de sua vida. Eles estão ferindo minha irmã. Ela está morrendo. Ela é a única que me resta. Por favor, salve-a. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você poderia ter ouvido um alfinete cair naquele restaurante. Cada olho estava em Dominic, esperando para ver como o notório chefe do crime lidaria com esta situação sem precedentes. Sua reputação foi construída em ser intocável. Um homem sem sentimentos que não mostrava misericórdia a ninguém. Dominic olhou para a criança agarrada ao seu braço. O rosto dela estava virado para o dele. Aqueles olhos castanhos arregalados de desespero e esperança. Naquele momento, algo mudou no peito do criminoso endurecido. Algo que ele não sentia há uma década. Esta menina, ela tinha a mesma idade de Sofia quando ele a viu pela última vez. 10 anos atrás, Dominic Caruso era um homem diferente. Aos 26, ele já estava profundamente na organização de seu pai, aprendendo o ofício que havia construído o império de sua família. Mas apesar da escuridão que cercava sua vida diária, Dominic tinha 2 motivos para sorrir. Sua mãe Isabela e sua irmã Sofia, de 16 anos. Isabela Caruso era a alma mais gentil em um mundo de lobos. Aos 52, ela ainda acreditava que seu filho um dia deixaria o submundo para trás. Todo domingo, ela cozinhava macarrão do zero, enchia a casa com o cheiro de alho e tomates e fingia, apenas por algumas horas, que eles eram uma família normal. Ela nunca julgava, ela nunca condenava, ela simplesmente amava incondicionalmente e completamente. Mas foi Sofia quem segurou o coração de Dominic em suas pequenas mãos. Sofia tinha 16 anos, com os mesmos olhos castanhos que Dominic agora via, olhando para ele do rosto desta criança estranha. Ela era brilhante, a melhor de sua classe, sonhando com a faculdade de medicina, determinada a se tornar médica e salvar vidas em vez de tirá-las. Ela era a luz em uma família envolta em sombras. A única coisa pura que Dominic faria qualquer coisa para proteger. Toda manhã, não importa o quão tarde seu negócio o tivesse mantido na noite anterior, Dominic levava Sofia para a escola. Toda tarde, ele a buscava. Ele examinava seus amigos, afastava qualquer menino que a olhasse 2 vezes e se certificava de que ela nunca soubesse a verdadeira natureza do que sua família fazia. Sofia teria uma vida diferente, uma vida melhor. Ele havia jurado, mas promessas não significavam nada para homens que queriam poder. A família Castellano havia sido rival por anos, lutando por território, por dinheiro, por orgulho. Quando as negociações fracassaram, eles decidiram enviar uma mensagem não diretamente ao pai de Dominic, mas através da única coisa que realmente o destruiria. Eles levaram Isabela e Sofia em uma quarta-feira à noite diretamente do estacionamento da escola de Sofia. A demanda de resgate veio em horas. Os Castellanos queriam território, dinheiro e submissão pública. Dominic implorou a seu pai para pagar, para dar a eles o que quisessem. Mas Antônio Caruso era um homem de princípios, princípios frios e inflexíveis que valorizavam a reputação acima da família. Nós não negociamos com ratos, disse seu pai. Isso nos faria parecer fracos. 48 horas depois, eles encontraram os corpos. Isabela havia sido morta rapidamente, uma pequena misericórdia. Mas Sofia havia morrido tentando proteger sua mãe. O legista disse que ela havia lutado, havia tentado proteger a mulher que lhe deu a vida. Quando Dominic identificou o corpo, ele notou algo que quebrou o que restava de sua alma. Os dedos de Sofia ainda estavam enrolados em um pequeno colar de prata, aquele que Dominic havia lhe dado para seu 16º aniversário apenas 3 semanas antes. O pingente era uma pequena asa de anjo. Porque você é meu anjo, ele lhe disse.
Agora seu anjo se foi. O que aconteceu em seguida se tornou lenda no submundo de Chicago. Em 6 meses, Dominic desmantelou sistematicamente a família Castellano. Cada membro, cada associado, cada pessoa que havia sabido sobre o sequestro e não fez nada. Ele não mostrou misericórdia porque misericórdia não havia sido mostrada a ninguém que ele amava. Quando o sangue finalmente secou, Dominic Caruso estava sozinho no topo, o chefe mais jovem na história da organização e o mais temido. Mas ele também era o mais vazio. Naquela noite, de pé sobre o túmulo de sua irmã, Dominic fez um voto. Ele nunca mais amaria. Ele nunca mais permitiria a si mesmo se importar com outro ser humano. Sentimento era a fraqueza que havia matado sua mãe e a irmã, e fraqueza nunca mais o tocaria. Por 10 anos, Dominic manteve aquele voto. Ele construiu paredes tão altas e tão grossas que nada poderia penetrá-las. Ele se tornou o ceifador, um homem sem misericórdia, sem compaixão, sem coração. Até esta noite, até que uma menina de 6 anos com olhos castanhos olhou para ele com a mesma confiança que Sofia uma vez teve. A memória desvaneceu tão rapidamente quanto veio, mas o peso dela pressionou o peito de Dominic como uma pedra. Ele piscou e estava de volta ao Velvet Crown. A menina ainda estava agarrada à sua manga, seu pequeno corpo tremendo, seus olhos, aqueles olhos castanhos dolorosamente familiares, implorando a ele para fazer algo, qualquer coisa. O quarto permaneceu congelado. Ninguém ousava se mover. Ninguém ousava respirar. Então Dominic Caruso fez algo que chocou cada homem naquele restaurante. Ele se levantou, a cadeira arranhou o chão de mármore, o som cortando o silêncio como uma lâmina. Seus tenentes trocaram olhares confusos. Em todos os seus anos servindo-o, eles nunca tinham visto seu chefe reagir a algo com tanta urgência. Dominic se ajoelhou, trazendo seu rosto ao nível do da criança. De perto, ele podia ver as trilhas de lágrimas cortando a sujeira em suas bochechas. A maneira como seu lábio inferior tremia enquanto ela lutava para ser corajosa. Ela não podia ter mais de 6 anos. E ainda assim, aqui estava ela, de pé em um quarto cheio de assassinos, recusando-se a recuar. Qual é o seu nome? Sua voz era mais suave do que qualquer um já a tinha ouvido. Lily, ela sussurrou. Lily, ele disse devagar, como se a estivesse memorizando. Onde está sua irmã? A menina recitou um endereço entre soluços e soluços. Um prédio de apartamentos em ruínas no lado sul, um dos piores bairros de Chicago. Dominic conhecia a área. Era território disputado pelos Black Cobras, uma gangue que vinha causando problemas há meses. Ele se virou para Marco, seu tenente mais confiável, que estava congelado em descrença. Prepare os carros, todos eles, agora. Marco hesitou por apenas uma fração de segundo, tempo suficiente para Dominic lhe lançar um olhar que poderia congelar o próprio inferno. O homem mais velho assentiu rapidamente e pegou seu telefone, latindo ordens, enquanto se movia em direção à porta. Dominic se virou para Lily. A criança tremia tão violentamente agora que seus dentes batiam, seja de frio ou de medo ou de ambos. Ele não conseguia dizer. Sem pensar, ele tirou seu casaco, uma peça feita sob medida de $10.000 que ele nunca havia deixado ninguém tocar, e o cobriu sobre seus pequenos ombros. Ele a engoliu completamente, pendurado além de seus joelhos como um cobertor. Então ele fez algo que não fazia há 10 anos. Ele a pegou. Os braços de Lily imediatamente se enrolaram em seu pescoço, seu rosto se enterrando em seu ombro. Ela não pesava quase nada, apenas uma frágil coleção de ossos e esperança e desespero. Dominic sentiu algo rachar dentro de seu peito. Uma fissura correndo através de paredes que ele havia passado uma década reforçando. 5 SUVs pretos rugiram para a vida fora do restaurante. Dominic carregou Lily pela porta, ignorando os olhares atônitos de seus homens, ignorando os sussurros que se espalhariam pelo submundo de Chicago pela manhã. Nada disso importava. No banco de trás do veículo principal, Lily se recusou a soltar sua mão,
seus minúsculos dedos ainda manchados com sangue que não era o dela, enrolados nos dele com uma aderência que desmentia seu tamanho. Ela não falou. Ela apenas se agarrou como se ele fosse a única coisa que a impedia de se afogar. Dominic olhou para aquela pequena mão segurando a dele tão frágil, tão confiante, e sentiu algo que não sentia desde a noite em que perdeu Sofia. Ele se sentiu responsável por alguém além de si mesmo. Mas para entender por que esta noite mudaria tudo, você precisa saber sobre a jovem mulher chamada Olivia Bennet e os 27 anos de inferno que ela havia sobrevivido. Olivia Bennet nasceu na escuridão. Chicago, 1997. O ano começou com uma nevasca que enterrou a cidade em 3 pés de neve e em algum lugar em um apartamento apertado no lado oeste. Uma menina entrou no mundo. Seus pais não celebraram. Eles estavam muito ocupados perseguindo seu próximo barato. Richard e Diane Bennet eram viciados muito antes de Olivia nascer. Heroína, cocaína, o que quer que pudessem conseguir. A gravidez foi um acidente. O bebê, um inconveniente. Desde seu primeiro suspiro, Olivia foi indesejada. Por 8 anos, ela sobreviveu naquele apartamento. Ela aprendeu a se alimentar sozinha aos 4 anos, vasculhando armários por biscoitos velhos e latas de sopa vencidas. Ela aprendeu a ficar quieta quando seus pais estavam usando, a se esconder no armário quando estranhos vinham, a fingir que não existia. Algumas noites não havia comida alguma. Algumas noites não havia aquecimento. Mas Olivia se adaptou da maneira que as crianças fazem quando a sobrevivência é a única opção. Então veio o dia em que seus pais decidiram que ela era muito problema. Ela tinha 8 anos quando a levaram para uma rodoviária no centro. Entregaram a ela uma mochila com 2 trocas de roupas e disseram para ela esperar. Nós voltaremos já, disse sua mãe, não encontrando seus olhos. Apenas fique aqui. Olivia esperou por 6 horas antes que um policial a encontrasse. Seus pais nunca mais foram vistos. O sistema de acolhimento familiar a engoliu inteira. Nos próximos 8 anos, Olivia foi transferida por 7 casas diferentes, 7 famílias diferentes que deveriam cuidar dela, protegê-la, dar-lhe uma chance de uma vida normal. Nenhuma delas o fez. As primeiras 3 famílias a trataram como um salário, um estipêndio mensal do Estado em troca de uma cama e comida mínima. Ela era um fardo, uma boca extra para alimentar, um problema a ser ignorado. Ninguém perguntava sobre seu dia. Ninguém ajudava com a lição de casa. Ninguém se importava. A 4ª família foi pior. Muito pior. Olivia nunca falou sobre o que aconteceu naquela casa. Ela enterrou aquelas memórias tão profundamente que às vezes ela quase se convencia de que não eram reais. Mas as cicatrizes permaneceram, invisíveis, que corriam mais fundo do que qualquer marca em sua pele. Ela aprendeu a se fazer pequena, a ser invisível, a nunca chamar a atenção. Atenção significava dor. Aos 15, Olivia já tinha tido o suficiente. Ela fugiu, desaparecendo nas ruas de Chicago com nada além das roupas que vestia. Por 3 meses, ela sobreviveu sozinha, dormindo em abrigos quando conseguia espaço, sob pontes quando não conseguia. Ela roubava comida de lojas de conveniência. Ela aprendeu quais bairros eram seguros e quais a matariam. Eventualmente, a polícia a alcançou. Ela foi enviada para um centro de detenção juvenil, onde passou o próximo ano aprendendo a única lição que importava. Não confie em ninguém. Não dependa de ninguém. Não espere nada de ninguém. Quando ela saiu do sistema aos 18, Olivia Bennet havia construído paredes ao redor de seu coração que rivalizavam com as de Dominic Caruso. Ela estava sozinha no mundo, sem família, sem dinheiro, sem futuro. Ela acreditava que sua vida seria sempre assim. Um ciclo interminável de escuridão sem luz no fim, até que um telefonema mudou tudo. A ligação veio em uma terça-feira à tarde. Olivia tinha 16 anos, ainda presa no centro de detenção juvenil,
contando os dias até que pudesse legalmente se afastar de um sistema que a havia falhado a cada curva. Quando a conselheira lhe disse que ela tinha um telefonema de sua mãe, ela quase riu. Minha mãe me abandonou 8 anos atrás, ela disse categoricamente. Eu não tenho uma mãe, mas a curiosidade venceu. Sempre vencia. A voz de Diane Bennett soava diferente ao telefone. Mais clara, menos arrastada. Ela alegou que havia ficado limpa, encontrado um emprego, mudado sua vida. Ela queria ver Olivia. Ela queria pedir desculpas. Ela queria uma segunda chance. Olivia não acreditou em uma única palavra, mas ela foi de qualquer maneira. Talvez fosse esperança, aquela pequena e teimosa chama que se recusava a morrer, não importa quantas vezes a vida tentasse extingui-la. Ou talvez ela apenas precisasse olhar sua mãe nos olhos e dizer-lhe exatamente o que pensava da mulher que a havia jogado fora como lixo. O apartamento era pequeno, mas limpo. Um estúdio no lado sul que cheirava a ambientador barato e café instantâneo. Diane parecia mais velha, mais magra, com olheiras escuras sob os olhos que a maquiagem não podia esconder. Ela sorriu nervosamente quando abriu a porta e, por um momento, Olivia quase sentiu pena dela. Então ela ouviu o choro de um bebê vindo de um berço no canto do quarto. O sangue de Olivia gelou. O que é isso? O sorriso de Diane falhou. Essa é sua irmã, Lily. Ela tem quase 1 ano. Irmã, a palavra atingiu Olivia como um soco no peito. Sua mãe a havia substituído, tido outra criança, começado outra família, seguido em frente como se Olivia nunca tivesse existido. Ela deveria ter saído. Ela deveria ter se virado e nunca mais olhado para trás. Mas então o bebê parou de chorar. Olivia se viu movendo-se em direção ao berço, atraída por algo que não conseguia explicar. E quando ela olhou para baixo, um par de olhos castanhos a encarou de volta, grandes, inocentes, completamente confiantes. Lily estendeu os minúsculos dedos, gorgolejando feliz, como se reconhecesse algo no rosto de Olivia. Naquele momento, algo mudou dentro do peito de Olivia. Algo se abriu. Ela visitou toda semana depois disso, dizendo a si mesma que era apenas para ter certeza de que Lily estava bem. Sua mãe estava claramente ainda usando. Olivia podia ver os sinais que havia aprendido a reconhecer quando criança. As mãos trêmulas, as pupilas dilatadas, as mentiras que vinham muito facilmente. A overdose aconteceu 6 meses depois. Olivia tinha 17 anos quando estava no corredor do hospital, ouvindo uma assistente social explicar que Lily seria colocada em um orfanato. O mesmo sistema que havia destruído a infância de Olivia, o mesmo pesadelo que ela mal havia sobrevivido. Ela pensou nos armários em que havia se escondido, nas refeições que havia perdido, na quarta família e em todas as coisas sobre as quais nunca poderia falar. Não, ela disse baixinho. A assistente social piscou. Com licença, eu a levarei. Eu levarei minha irmã. Naquela noite, Olivia segurou Lily em seus braços pela primeira vez como sua guardiã legal. O bebê estava dormindo, seu minúsculo punho enrolado no dedo de Olivia. E naquele momento silencioso, Olivia fez uma promessa. Eu lhe darei a vida que nunca tive, não importa o que custe. Por 10 anos, Olivia cumpriu essa promessa a qualquer custo. 10 anos de manter essa promessa quase quebraram Olivia Bennett. Aos 27, ela parecia mais velha do que sua idade. Olheiras escuras sombreavam permanentemente seus olhos. Suas mãos estavam ásperas e rachadas de anos de trabalho manual. Suas costas doíam constantemente, uma dor surda que nunca desaparecia completamente. Mas toda manhã, não importa o quão exausta ela estivesse, Olivia se levantava e fazia tudo de novo porque Lily precisava dela. Seu apartamento era um estúdio no lado sul, 400 pés quadrados de paredes desmoronando e sonhos quebrados. O aquecedor não funcionava corretamente há 2 anos, então elas dormiam aninhadas juntas sob 3 cobertores durante o inverno.
Baratas rastejavam por frestas que Olivia havia tentado selar com fita adesiva e jornal. O teto vazava quando chovia, deixando manchas marrons que se espalhavam como doença pelo reboco. Era tudo o que podiam pagar. Olivia trabalhava em 3 empregos para manter aquele teto sobre suas cabeças. Toda manhã, às 4h30 da manhã, seu alarme a acordava, gritando. Às 5 ela estava atrás do balcão no Morning Brew, uma cafeteria no centro que atendia a empresários que nunca a olhavam nos olhos. Ela sorria durante 6 horas de clientes arrogantes e queimaduras escaldantes, embolsando gorjetas que raramente excediam $20. Ao meio-dia, ela batia o cartão na Petal and Vine, uma pequena floricultura na Madison Street. A proprietária, Sr. Shonachan, era gentil o suficiente para deixar Olivia levar para casa flores danificadas para Lily. Por 6 horas, ela arranjava buquês para casamentos que ela nunca poderia pagar, funerais para estranhos, arranjos de dia dos namorados para amantes que tinham o que ela só podia sonhar. Às 8h da noite, enquanto outras pessoas relaxavam em casa com suas famílias, Olivia calçava luvas de borracha e limpava edifícios de escritórios até a meia-noite. Ela esfregava banheiros, aspirava carpetes, esvaziava latas de lixo cheias de refeições pela metade que custavam mais do que ela ganhava em um dia. 4 horas de sono, então repetição. Seu corpo estava caindo aos pedaços. Suas mãos sangravam no inverno, a pele rachando, não importa quanta loção ela aplicasse. Sua lombar travava sem aviso, às vezes a deixando ofegante de dor entre os clientes. Ela havia perdido 15 libras no último ano sozinha. Peso que ela não podia se dar ao luxo de perder. Mas nada disso importava em comparação com o diagnóstico de Lily. Defeito cardíaco congênito. Os médicos haviam descoberto quando Lily tinha 3 anos. Sem cirurgia, seu coração acabaria falhando. O procedimento custaria 80 mil tamils, uma quantia impossível para alguém que mal ganhava o suficiente para cobrir aluguel e mantimentos. Olivia estava economizando por 3 anos, cortando todos os custos, pulando refeições, usando as mesmas roupas até elas caírem aos pedaços. Ela conseguiu juntar $12 mil, nem perto o suficiente. E então havia outra dívida. Os Black Cobras controlavam o Southside com punhos de ferro e sem misericórdia. Todo negócio, todo residente pagava dinheiro de proteção $200 por mês para evitar ter suas janelas quebradas ou pior. Olivia havia ficado para trás durante a última hospitalização de Lily. Ela agora devia $2.400 a homens que não aceitavam desculpas. Ela mantinha a cabeça baixa, evitava problemas, trabalhava até a exaustão e orava para que, de alguma forma, um dia as coisas melhorassem. Mas havia outra sombra seguindo Olivia, uma mais perigosa do que qualquer gangue. Seu nome era Tyler Ashford. Olivia conheceu Tyler Ashford em uma chuvosa manhã de terça-feira, 2 anos atrás. Ele entrou no Morning Brew pouco antes do fechamento, encharcado e tremendo. A maioria dos clientes àquela hora eram rudes, impacientes, exigindo seu café antes de correrem para empregos importantes. Mas Tyler era diferente. Ele sorriu para ela, realmente sorriu, não o olhar desdenhoso que ela geralmente recebia. Ele perguntou seu nome. Ele deixou uma gorjeta de $20 por um café de 4 horas. Ele voltou no dia seguinte e no dia depois desse. Para alguém que havia passado a vida inteira sendo ignorada, abandonada e abusada, a atenção de Tyler parecia a luz do sol depois de anos de escuridão. Ele lembrava como ela tomava seu café. Ele perguntava sobre Lily. Ele ouvia quando ela falava sobre seus sonhos de um dia ter sua própria floricultura. Olivia sabia que era melhor não confiar em ninguém. 27 anos de dor a haviam ensinado bem essa lição. Mas Tyler era paciente. Ele não pressionava, ele não exigia. Ele simplesmente aparecia dia após dia, provando que se importava. Depois de 3 meses, ela finalmente concordou em jantar. Os primeiros 6 meses foram perfeitos. Tyler era atencioso, generoso, protetor. Ele comprava brinquedos para Lily e as levava ao parque aos domingos.
Ele abraçava Olivia quando ela chorava por causa da cirurgia que não podia pagar. Ele a fez sentir, pela primeira vez em sua vida, que não estava sozinha. Então a máscara começou a escorregar. Começou pequeno. Tyler queria saber onde ela estava a todo momento. Ele checava seu telefone quando ela não estava olhando. Ele não gostava que ela falasse com clientes masculinos na cafeteria. Ele questionava por que ela precisava trabalhar em 3 empregos quando ele podia cuidar dela. Olivia reconheceu os sinais. Ela os havia visto em lares adotivos, no centro de detenção, em todos os cantos escuros de sua infância. Mas ela disse a si mesma que estava exagerando. Tyler a amava. Ele era apenas protetor. A primeira vez que ele a atingiu foi exatamente 1 ano depois que eles se conheceram. Ela tinha chegado em casa tarde de seu trabalho de limpeza, exausta demais para atender suas ligações. Tyler estava esperando em seu apartamento, e ele havia copiado sua chave sem perguntar. A discussão escalou. A mão dele conectou com seu rosto antes que ela sequer visse. Depois, ele chorou. Ele pediu desculpas. Ele jurou que nunca mais aconteceria. Aconteceu de novo e de novo e de novo. Quando Olivia finalmente reuniu coragem para terminar, Tyler se recusou a aceitar. Ele apareceu em seus trabalhos. Ele a seguiu para casa. Ele ficou do lado de fora de seu prédio de apartamentos à noite, olhando para sua janela com olhos vazios que prometiam violência. Então ele se juntou aos Black Cobras. Olivia descobriu isso quando Tyler a encurralou em um beco atrás da Petal and Vine. Ele trabalhava para Viper agora. Ele disse que tinha poder. Ele tinha conexões. E se ela alguma vez tentasse ir à polícia, se ela alguma vez tentasse fugir, ele se certificaria de que Lily desapareceria no sistema para sempre. Você pertence a mim, ele sussurrou em seu ouvido. Você sempre pertencerá. Agora, toda noite, Olivia verificava a rua abaixo de sua janela, antes de apagar as luzes. E toda noite Tyler estava lá, parado do outro lado da rua, observando, esperando. Ele nunca fazia nada. Ele apenas ficava lá. E de alguma forma isso era a coisa mais aterrorizante de todas. A carta chegou em uma segunda-feira. Olivia tinha acabado de terminar seu turno no Morning Brew, seus pés doendo e sua cabeça latejando por falta de sono. Ela verificou a caixa de correio em seu caminho para cima. Contas, lixo eletrônico e um envelope com o logotipo do hospital no canto. Suas mãos tremeram enquanto ela o abria. Cara senhorita Bennett, esta carta é para informá-la que o procedimento cirúrgico agendado para Lily Bennett requer um depósito de $15 mil dentro de 30 dias. A falha em fornecer este depósito resultará no cancelamento do procedimento e na remoção da lista de espera cirúrgica. As palavras ficaram embaçadas enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. $15 mil. Em 30 dias, ela tinha 12 mil economizados, dinheiro que havia levado 3 anos de sacrifício para acumular. Onde ela deveria encontrar mais $3 mil em um mês? Ela já estava trabalhando todas as horas que podia. Ela não tinha mais nada a dar. Olivia mal chegou ao banheiro antes de desmoronar. Ela sentou no chão frio de azulejos, enfiando o punho na boca para abafar os soluços. Lily estava no quarto ao lado assistindo desenhos animados. Ela não podia deixar sua irmã ver isso. Lily já carregava muita preocupação para uma criança de 6 anos. Preocupação com médicos e agulhas, e por que a seu coração doía às vezes. Ela não precisava saber que sua irmã estava desmoronando. Naquela noite, Olivia chegou em casa de seu trabalho de limpeza à meia-noite, cada músculo gritando em protesto. Ela esperava encontrar Lily dormindo, mas a menina estava sentada na cama, segurando um pedaço de papel. Eu fiz isso para você, disse Lily, levantando um desenho de giz de cera. Olivia o pegou com mãos trêmulas, 2 figuras de palito, uma alta, uma pequena, de mãos dadas sob um arco-íris brilhante. Liv e Lily estava escrito no topo em letras trêmulas. Você gostou? Lily perguntou, seus olhos castanhos buscando o rosto de sua irmã.
Você parecia triste hoje. Você está triste, Liv? Olivia forçou um sorriso, embora parecesse que seu coração estava se estraçalhando. Não, bebê. Estou apenas cansada. Lily rastejou para o colo dela, envolvendo pequenos braços em seu pescoço. Quando você não estiver mais cansada, você sorrirá. Um sorriso de verdade. Eu gosto de ver você sorrir, Liv. Naquela noite, Olivia segurou sua irmã até a menina adormecer. Ela olhou para o teto manchado de água, ouvindo a respiração suave de Lily, e fez algo que não fazia há anos. Ela orou. Ela orou por um milagre, por uma saída, por algo, qualquer coisa para mudar sua situação impossível. Ela não sabia que o amanhã seria o pior dia de sua vida, mas também o dia que mudaria tudo. O milagre viria, mas antes que viesse, Olivia teria que caminhar pelo inferno mais uma vez. A noite seguinte começou como qualquer outra. Às 9h30 da noite, Olivia estava de joelhos em um escritório de advocacia no centro, esfregando manchas de café de um tapete caro. Suas costas gritavam em protesto. Seus olhos ardiam de exaustão. Mas ela continuou trabalhando, porque parar não era uma opção. Lily estava segura em casa. A senhora Patterson, a viúva idosa vizinha, havia concordado em ficar de olho nela através das paredes finas que separavam seus apartamentos. Não era o ideal, mas era tudo o que Olivia podia pagar. Seu telefone vibrou em seu bolso. Ela o ignorou a princípio, provavelmente uma chamada de spam, mas ele vibrou de novo e de novo. Quando ela finalmente o pegou, o nome da senhora Patterson piscou na tela. Olivia. A voz da velha mulher estava tremendo. Alguém está no seu apartamento. Eu ouvi gritos. Eu ouvi Lily gritar. O esfregão caiu no chão. Olivia correu. Ela não esperou pelo elevador. Ela subiu as escadas 2 degraus por vez, arrombou a saída de emergência e correu por 6 quarteirões de ruas escuras de Chicago. Seus pulmões ardiam, suas pernas doíam, mas tudo o que ela podia ouvir era a voz da senhora Patterson. Eu ouvi Lily gritar. A porta do apartamento já estava aberta quando ela chegou. Tyler estava no meio da sala de estar, exalando uísque e raiva. Seus olhos estavam injetados, seu rosto contorcido em algo mal-humano. Lily encolheu-se no canto, seu pequeno corpo pressionado contra a parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lá está ela! Tyler arrastou as palavras, virando-se para Olivia com um sorriso que fez seu sangue gelar. Minha garota finalmente voltou para casa. Saia! A voz de Olivia tremeu, mas ela se forçou a ficar ereta. Saia do meu apartamento, Tyler. Ele riu um som áspero e feio. Eu te vi hoje na floricultura conversando com aquele cara, sorrindo para ele, suas mãos cerradas em punhos. Você acha que pode me substituir? Você acha que alguém mais um dia vai te querer? Acabou, Tyler. Acabou há meses. Você precisa ir embora. Ela tentou se mover em direção a Lily para se colocar entre sua irmã e o monstro à sua frente, mas Tyler foi mais rápido. Ele agarrou seu braço, puxando-a para trás com força suficiente para fazê-la gritar. Você não decide quando terminamos, ele rosnou. Eu decido. Eu! O primeiro soco a atingiu na maçã do rosto. A cabeça de Olivia virou para trás, a dor explodindo em seu crânio. Ela tropeçou, mas não caiu. Não podia cair porque Lily estava assistindo. Lily estava chorando. Lily precisava que ela fosse forte. O segundo soco atingiu seu estômago, dobrando-a. Tyler agarrou seu cabelo, puxando sua cabeça para trás. Se eu não posso ter você, ele sibilou em seu ouvido. Ninguém pode. Ele a jogou no chão. Sua bota conectou com suas costelas uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Sangue encheu sua boca. O mundo girou em círculos nauseantes. Através do nevoeiro de dor, ela podia ouvir Lily gritando. Podia sentir pequenas mãos agarrando seu braço. Liv, pare de machucá-la, pare. Não, Lily não podia estar aqui.
Lily não podia ver isso. Olivia forçou seus olhos a se abrirem. Forçou-se a focar no rosto aterrorizado de sua irmã. Tyler estava estendendo a mão para seu cinto agora, seus olhos vazios de qualquer coisa que lembrasse humanidade. Lily. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Corra, eu não vou te deixar. Corra, Olivia gritou com tudo o que lhe restava. Vá encontrar ajuda. Vá agora. Lily hesitou, seu pequeno corpo tremendo, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Olivia olhou para sua irmã. Realmente olhou para ela e disse as únicas palavras que importavam. Eu te amo, Lily. Agora vá. Lily correu pela porta sem olhar para trás. Atrás dela, o som de punhos contra a carne continuou. Lily voou escada abaixo, seus pés descalços batendo contra o concreto frio. Ela não sabia para onde estava indo. Ela não tinha um plano. Tudo o que ela sabia era que Liv estava machucada. Liv estava sangrando e ela precisava encontrar alguém que pudesse ajudar. O ar noturno a atingiu como uma parede de gelo. Chicago no final do outono era implacável, temperaturas pairando perto do congelamento. Lily vestia apenas sua fina camisola de algodão rosa, com pequenas flores brancas, sua favorita. Sem sapatos, sem casaco. Em segundos, seus pés ficaram dormentes contra o pavimento congelado. Mas ela continuou correndo. O lado sul à noite era um mundo diferente. Postes de luz piscavam ou não funcionavam de todo. Sombras se moviam em becos escuros. Em algum lugar na distância, uma sirene uivava. Lily correu por homens sem teto aninhados em portas, por grupos de adolescentes que gritavam coisas que ela não entendia, por vitrines fechadas com barras de ferro sobre suas janelas. Encontre ajuda. Encontre alguém forte. Encontre alguém que possa salvar Liv. Sua mente de 6 anos corria por possibilidades. A Sra. Patterson era muito velha. A delegacia de polícia era muito longe. Ela não conhecia mais ninguém. Não confiava em mais ninguém. Liv sempre a havia dito para não falar com estranhos, para não confiar em ninguém neste bairro. Então ela se lembrou de 3 semanas atrás. Ela e Liv haviam passado por um restaurante chique no centro. Lily havia parado para olhar as luzes bonitas, os carros caros estacionados do lado de fora, os homens de terno que pareciam estrelas de cinema. Liv havia agarrado sua mão e a puxado rapidamente. Nunca vá perto daquele lugar. Liv havia dito, sua voz tensa de medo. As pessoas mais perigosas da cidade vão lá. Prometa-me, Lily. Prometa que você ficará longe. As pessoas mais perigosas. Os pés congelados de Lily continuaram se movendo. Seus pulmões ardiam. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Mas algo clicou em seu jovem cérebro. Uma lógica que apenas uma criança desesperada poderia seguir. Perigoso significava forte. Forte significava poderoso. Poderoso significava alguém que poderia parar o homem mau machucando sua irmã. Ela precisava da pessoa mais perigosa de Chicago. 8 quarteirões foi o quão longe ela correu. 8 quarteirões pelo pior bairro da cidade. Uma minúscula figura em uma camisola manchada de sangue, deixando pequenas pegadas sangrentas na calçada gelada. Quando ela finalmente alcançou o Velvet Crown, suas pernas quase cederam. Um homem enorme de terno preto estava na entrada. Ele olhou para ela com confusão, depois com nojo. Se perca, garota, sem mendigos. Lily tentou passar por ele. Ele a bloqueou facilmente. Por favor, ela ofegou. Minha irmã, eu disse. Se perca. Então Lily fez a única coisa que podia pensar. Ela o mordeu. Seus dentes cravaram em sua mão com toda a força que sua pequena mandíbula podia aguentar. O guarda uivou de surpresa, puxando o braço para trás. Naquele segundo, Lily se esquivou por debaixo das pernas dele e irrompeu pela porta para um quarto cheio de monstros para a presença do homem mais perigoso de Chicago. 8 quarteirões, pés descalços, temperaturas abaixo de 0. Uma menina de 6 anos sozinha no escuro.
correndo para o único lugar onde todos a haviam avisado para nunca ir. Aquela era a mais pura coragem que Dominic Caruso já havia testemunhado. 5 SUVs pretos rasgaram as ruas de Chicago como lobos caçando presas. Semáforos vermelhos não significavam nada. Limites de velocidade foram ignorados. Os motoristas de Dominic conheciam todos os atalhos, todos os becos, todas as maneiras de cortar segundos da viagem. Uma viagem que normalmente levava 20 minutos foi concluída em 7. Dominic segurou Lily em seu colo durante todo o caminho, seu pequeno corpo pressionado contra seu peito. Ela havia parado de chorar, mas seu tremor não havia cessado. A cada poucos segundos ela sussurrava as mesmas palavras. Por favor, rápido. Por favor, rápido. Por favor, rápido. O prédio do apartamento era exatamente o que ele esperava. Um monumento em ruínas à pobreza e ao abandono. Grafites cobriam as paredes. Metade das janelas estava fechada com tábuas. O cheiro de lixo e desespero pairava denso no ar. Era onde eles moravam. Era para isso que Olivia voltava para casa todas as noites. Dominic carregou Lily 3 lances de escada. Seus homens o flanqueando por todos os lados. A porta do apartamento 3B estava escancarada, pendurada em uma dobradiça. Eles chegaram tarde demais para pegá-lo. Tyler Ashford havia fugido. Dominic podia ouvir o eco de passos correndo na escadaria no final do corredor. O covarde havia ouvido os carros chegando e correu como o rato que ele era. Mas Dominic mal registrou a fuga de Tyler, porque no momento em que ele entrou naquele apartamento, todo o resto deixou de existir. Olivia jazia imóvel no chão. Sangue se acumulava sob sua cabeça, vermelho vivo contra o linóleo sujo. Seu rosto estava quase irreconhecível. Um olho completamente inchado, seus lábios rachados, hematomas roxos já florescendo em suas maçãs do rosto. Seu braço dobrado em um ângulo que fez o estômago de Dominic revirar. Ela não estava se movendo por um terrível batimento cardíaco. Ele pensou que ela estava morta. Então seu peito se ergueu, mal, mas o suficiente. Dominic havia testemunhado violência sua vida inteira. Ele a havia ordenado, cometido, construído um império sobre ela. Ele pensava que era imune a seus efeitos, endurecido além do ponto em que qualquer coisa pudesse chocá-lo. Ele estava errado. Isso era diferente. Isso não era negócio. Este não era um rival que conhecia os riscos. Esta era uma mulher que não havia feito nada de errado, exceto existir. Uma mulher que trabalhava em 3 empregos para cuidar de sua irmã doente. Uma mulher cujo único crime era tentar escapar de um monstro. E o apartamento ao redor dela contava sua própria história. As paredes rachadas, o aquecedor quebrado, as baratas correndo para as sombras. Esta era a vida delas. Era isso que Olivia enfrentava todos os dias. Algo antigo e terrível despertou no peito de Dominic. Uma raiva tão pura que queimava fria. Lily se contorceu para fora de seus braços e correu para sua irmã, jogando-se sobre o corpo quebrado. Liv, acorde. Eu trouxe ajuda. Por favor, acorde. O olho bom de Olivia piscou aberto. Ela olhou para Lily primeiro. Apenas para Lily, e seus lábios rachados se moveram. Você está bem? Ele te machucou? Espancada a poucos centímetros da morte, e seu primeiro pensamento ainda era sua irmã. Dominic ajoelhou-se ao lado delas, sua voz firme apesar da tempestade que rugia dentro dele. Ela está segura. Vocês duas estão seguras agora. Ele se virou para Marco, que estava congelado na porta. Ligue para uma ambulância, Hospital St. Mary. Diga a eles que estou indo pessoalmente. Então Dominic fez algo que não fazia desde que Sofia morreu. Ele pegou uma mulher quebrada em seus braços e a carregou ele mesmo. Enquanto ele levantava Olivia daquele chão manchado de sangue, ele olhou para o rosto dela destruído e fez um voto silencioso.
Quem quer que tenha feito isso pagaria com tudo o que tinha. Hospital St. Mary era a melhor instalação médica particular de Chicago. Também era inteiramente de propriedade de Dominic Caruso. O comboio de SUVs parou na entrada de emergência às 22h47. Médicos e enfermeiros já estavam esperando. Marco havia ligado antes, e quando Dominic Caruso ligava, as pessoas se moviam. Em segundos, Olivia foi levantada para uma maca e levada pelas portas automáticas. Uma equipe de profissionais médicos a cercando. Dominic seguiu, ainda carregando Lily. Ele parou na recepção onde um administrador nervoso se atrapalhava com a papelada. Senhor Caruso, senhor, precisamos de informações do seguro e suíte VIP. Dominic o interrompeu. Seus melhores cirurgiões, melhor equipamento, tudo de melhor. Seus olhos eram gelo. E se alguém perguntar sobre pagamento, você os envia para mim. Entendido? O administrador assentiu freneticamente e desapareceu. As próximas 3 horas foram as mais longas da vida de Dominic. Ele sentou-se na sala de espera particular, fora da ala cirúrgica, cercado por cadeiras de couro e obras de arte caras que de repente pareciam obscenas. Lily sentou-se ao lado dele em um pequeno sofá, seus pés agora enfaixados por uma enfermeira gentil, enfiados embaixo dela. Ela segurava um travesseiro de hospital no peito, seus olhos fixos nas portas duplas que haviam engolido sua irmã. Ela não havia falado desde que chegaram. Dominic a observou pelo canto do olho. Tão pequena, tão frágil, e ainda assim ela havia feito algo esta noite que homens adultos com o dobro de seu tamanho nunca ousariam. Ela havia corrido pelo inferno para salvar alguém que amava. Sua irmã ficará bem, ele disse baixinho. Lily não olhou para ele. Como você sabe? Porque eu tenho os melhores médicos da cidade trabalhando nela agora mesmo. Silêncio. Então, em uma voz tão pequena que quase o quebrou. Você promete? Dominic abriu a boca para desviar, para oferecer garantias vazias sem compromisso. Promessas eram perigosas. Promessas podiam ser quebradas. Ele havia aprendido essa lição 10 anos atrás, de pé sobre 2 túmulos. Mas aqueles olhos castanhos se voltaram para ele, cheios de uma esperança desesperada que ele reconhecia muito bem. Eu prometo, ele se ouviu dizer, a primeira promessa que ele havia feito a alguém em uma década, algo no pequeno corpo de Lily pareceu se soltar. A tensão que ela vinha segurando desde que irrompeu no Velvet Crown finalmente afrouxou seu aperto. Sem uma palavra, ela se inclinou para o lado, sua cabeça vindo a repousar no braço de Dominic. Em minutos, ela estava dormindo. Dominic não se moveu, ele mal respirava. Esta pequena criança, que tinha todos os motivos para temer homens como ele, havia escolhido confiar nele completamente. O peso de sua cabeça contra seu braço parecia mais pesado do que qualquer fardo que ele já havia carregado. Do outro lado do quarto, Marco estava em silêncio atordoado. Em 15 anos de serviço, ele nunca havia visto Dominic Caruso mostrar ternura a ninguém. O ceifador não confortava. Ele não fazia promessas. Ele não deixava crianças dormirem em seu ombro. Mas esta noite, tudo era diferente. Às 2h da manhã, o cirurgião emergiu. Olivia estava estável. Múltiplas contusões, 2 costelas fraturadas, um pulso fraturado e trauma facial significativo. Mas ela sobreviveria. Ela precisava de descanso e tempo para cicatrizar. Dominic assentiu, cuidadoso para não acordar a criança ainda dormindo contra ele. Mas ele sabia que a noite não havia acabado. Ainda havia trabalho a ser feito e pessoas que precisavam pagar. Enquanto Lily dormia e Olivia se recuperava, Dominic foi trabalhar. Ele requisitou um escritório vazio no andar administrativo do hospital, transformando-o em um centro de comando temporário. Seus homens se moviam para dentro e para fora com eficiência silenciosa, reunindo informações, fazendo ligações, puxando fios que desvendariam a imagem completa do que havia acontecido esta noite. Às 4h da manhã, Marco tinha a história completa.
Tyler Ashford. Marco começou a deslizar uma pasta sobre a mesa. 29 anos, sem emprego estável, sem habilidades reais. Mas 6 meses atrás, ele começou a trabalhar para os Black Cobras. Dominic abriu a pasta. O rosto de Tyler o encarou de volta. Um rosto bonito que escondia algo podre por baixo. O tipo de rosto que enganava as mulheres a confiar nele. Ele se reporta diretamente a Marcus Reeves. Marco continuou. Nome de rua, Viper. Comanda a operação do Southside para os Cobras. Pequeno em comparação conosco, mas crescendo. Eles têm se expandido para a extorsão, agiotagem, o de sempre. E Olivia, Marco hesitou. É aí que fica complicado, chefe. Ele puxou outra folha de papel, registros financeiros, relatórios de vigilância, uma linha do tempo que pintava uma imagem feia. Viper sabia sobre a condição cardíaca da menina. Lily, ele sabia sobre a cirurgia, sabia quanto custava, sabia que Olivia estava desesperada por dinheiro. A mandíbula de Marco se apertou. Ele fez Tyler se aproximar dela de propósito. O relacionamento, o abuso, tudo fazia parte do plano. A mão de Dominic permaneceu imóvel na pasta. Explique. Viper ia oferecer a Olivia um empréstimo, suficiente para a cirurgia, mas a taxas de juros que ela nunca poderia pagar. Quando ela falhasse, e ela o faria, ele a possuiria, forçando-a a quitar a dívida. Marco fez uma pausa. Existem poucas maneiras de uma jovem mulher quitar esse tipo de dinheiro para homens como Viper. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Dominic entendeu agora. Tyler não era apenas um ex-namorado ciumento. Ele era uma ferramenta, uma maneira de isolar Olivia, controlá-la, quebrá-la até que ela não tivesse mais para onde ir, exceto para a armadilha esperando de Viper. O dinheiro de proteção que ela devia, as ameaças, o assédio, tudo foi projetado para empurrá-la para uma conclusão inevitável. Os 2.400 que ela deve em dinheiro de proteção, Dominic disse baixinho. Vai para Viper, cada centavo. Ele tem sangrado aquele bairro inteiro até a secura. Olivia era apenas um interesse especial. Dominic fechou a pasta e olhou para a parede. Seu rosto não revelava nada, mas por dentro algo frio e antigo estava se agitando. O mesmo sentimento que ele tivera 10 anos atrás, quando soubera quem havia levado sua mãe e irmã. Chefe, Marco se moveu desconfortavelmente. Como você quer lidar com isso? Ligue para Viper. A voz de Dominic era calma. Calma demais. Diga a ele que quer uma reunião hoje à noite. 2h da manhã, o velho armazém no industrial. Marco assentiu, então hesitou. E Tyler? Temos pessoas procurando por ele. Ele não pode ter ido longe. Dominic levantou-se, abotoando seu casaco com precisão deliberada. Tyler pode esperar. Eu tenho algo especial planejado para ele. Ele caminhou até a janela, olhando para o horizonte de Chicago que começava a clarear com o amanhecer que se aproximava. Por 10 anos, Dominic Caruso havia operado com pura lógica de negócios. Cada decisão calculada, cada ação medida contra lucro e poder. A emoção não tinha lugar em seu mundo. Mas esta noite não era sobre território. Não era sobre dinheiro ou respeito ou expandir seu império. Esta noite era pessoal. A luz do sol entrava pelas cortinas de seda quando Olivia abriu os olhos. Por um momento, ela pensou que estava sonhando. O teto acima dela era branco puro, não rachado e manchado de água como o de seu apartamento. Os lençóis debaixo dela eram macios, impossivelmente macios, e o ar cheirava a flores frescas em vez de lixo e mofo. Então a dor a atingiu. Cada centímetro de seu corpo gritou em protesto quando ela tentou se mover. Suas costelas ardiam a cada respiração. Seu braço esquerdo estava engessado. Quando ela levantou a mão direita para tocar o rosto, sentiu bandagens, inchaço, pontos. As memórias voltaram inundando. Tyler, a surra. Lily gritando. Lily.
O coração de Olivia foi tomado pelo pânico. Ela tentou se sentar, ofegando pela agonia que a atravessou o tronco. Onde estava Lily? O que havia acontecido com sua irmã? Tyler havia morrido? A pequena voz veio de sua direita. Olivia virou a cabeça lentamente, dolorosamente, e viu sua irmã encolhida em um sofá de couro, embrulhada em um cobertor que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal delas. Lily. Lágrimas escorreram pelas bochechas machucadas de Olivia. Oh, Deus. Lily, você está bem. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, a porta se abriu. Um homem entrou, alto, de cabelos escuros, vestido em um terno que gritava riqueza e poder. Seu rosto era duro, ilegível, com olhos cinza-aço que pareciam absorver tudo sem dar nada em troca. Uma fina cicatriz corria por sua bochecha esquerda. Os instintos de sobrevivência de Olivia entraram em ação imediatamente. Ela tentou se empurrar para cima para se colocar entre este estranho e sua irmã, mas seu corpo quebrado recusou-se a cooperar. A dor explodiu em suas costelas, forçando um grito de seus lábios rachados. Não. A voz do homem era baixa, mas imponente. Você vai rasgar seus pontos. Quem é você? A voz de Olivia saiu como um rosnado. Onde estou? O que você quer? O homem parou aos pés de sua cama, com as mãos cruzadas atrás das costas. Meu nome é Dominic Caruso. Você está no Hospital St. Mary. E sua irmã foi quem me encontrou ontem à noite. Os olhos de Olivia se viraram para Lily, que agora estava acordada e os observava com aqueles grandes olhos castanhos. Eu não entendo, Olivia sussurrou. Ela correu 8 quarteirões no frio para encontrar ajuda. Descalça sozinha, o olhar de Dominic se voltou para a criança dormindo. Ela me encontrou. As implicações lentamente se instalaram. Dominic Caruso. Até Olivia, isolada como estava, conhecia-lo aquele nome. O ceifador, o homem mais perigoso de Chicago. Eu não posso. A voz de Olivia falhou. Eu não tenho dinheiro. Não posso pagar por este quarto, pelos médicos, por nada disso. Não tenho nada. Eu não estou pedindo para você pagar. Olivia o encarou esperando pela pegadinha. Sempre havia uma pegadinha. Ninguém faz algo por nada. O que você quer de mim? Dominic ficou em silêncio por um longo momento. Então ele olhou para Lily novamente. Algo ilegível tremeluzindo naqueles olhos frios. Aquela menina caminhou pelo inferno para salvá-la. Ela tem 6 anos e foi mais corajosa do que a maioria dos homens que conheço. Ele se virou para Olivia. Essa é sua resposta. Ele saiu sem outra palavra. Olivia ficou ali, olhando para a porta fechada, tentando entender o que acabara de acontecer. Sua vida inteira, todo ato de bondade havia vindo com condições. Toda mão amiga havia eventualmente exigido pagamento. Pela primeira vez, alguém a havia ajudado sem pedir nada em troca. E de alguma forma isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. 2 horas depois, o médico chegou com notícias que abalariam o mundo de Olivia novamente. A doutora Chen era uma mulher de rosto gentil, na casa dos 50 anos. Com mãos delicadas e olhos que haviam visto muito sofrimento, ela verificou os sinais vitais de Olivia, examinou suas feridas e entregou seu prognóstico com calma profissional. Você está se curando bem. Considerando tudo, as costelas levarão de 6 a 8 semanas. O pulso, aproximadamente o mesmo. As lacerações faciais deixarão cicatrizes mínimas se você seguir as instruções de cuidados. Ela fez uma pausa, olhando para sua prancheta. Mas há algo mais que precisamos discutir. O sangue de Olivia gelou. Lily, ela está bem. Aconteceu algo? Fizemos alguns testes quando ela foi internada ontem à noite. Procedimento padrão para qualquer criança que entra por nossas portas. A expressão da doutora Chen suavizou com simpatia. Senhorita Bennett, a condição cardíaca de sua irmã se deteriorou significativamente desde seu último check-up. As palavras atingiram Olivia como outro soco em suas costelas já quebradas. O que você quer dizer com deteriorou?
O defeito está progredindo mais rápido do que o previsto sem intervenção cirúrgica. A doutora Chen hesitou. Ela precisa da operação dentro de 2 semanas, talvez 3 no máximo. Por mais tempo, e o dano poderia se tornar irreversível. 2 semanas. Olivia contava com ter meses, talvez 1 ano, para juntar o dinheiro restante. 2 semanas era impossível. Quanto? Sua voz era quase um sussurro. A cirurgia, internação hospitalar, pós-cuidado, medicação. A Dr. Chen consultou suas anotações. Aproximadamente $80 mil. O número pairou no ar como uma sentença de morte. Olivia olhou para o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas têmporas para seus cabelos. $80 mil. Ela tinha 12 mil economizados. $12 mil que representavam 3 anos de sacrifício, de refeições puladas, de dias de 16 horas e noites de 4 horas. Não era nem perto o suficiente. Eu tenho 12 mil, ela se ouviu dizer. Eu posso conseguir mais. Eu trabalharei mais horas. Eu pedirei emprestado eu farei qualquer coisa. Por favor, ela é tudo o que eu tenho, senhorita Bennett. Eu venderei tudo. Eu não sei. Eu encontrarei um caminho. Apenas, por favor, não a deixe morrer. Agende a cirurgia. A voz veio da porta. Olivia virou a cabeça para ver Dominic Caruso parado ali, seu rosto inexpressivo, seus olhos fixos em Lily brincando em silêncio no canto com giz de cera que uma enfermeira havia lhe dado. A doutora Chen se endireitou. Senhor Caruso, agende a cirurgia. O melhor cirurgião que você tem, custe o que custar. Ele finalmente olhou para Olivia. Eu cobrirei. Não. Olivia lutou para se sentar, ignorando a dor. Não, eu não posso. Você não pode. Por quê? Por que você está fazendo isso? Dominic entrou lentamente no quarto, parando ao lado da estação de arte improvisada de Lily. A menina olhou para ele e sorriu. Realmente sorriu antes de voltar ao seu desenho. Por quê? Olivia repetiu, sua voz falhando. Eu não entendo. Você não nos conhece. Você não nos deve nada. Dominic ficou em silêncio por um longo momento, observando a pequena mão de Lily mover-se pelo papel. Alguém me lembrou, ele disse finalmente, que a coragem às vezes vem dos lugares mais inesperados. Ele olhou para Olivia, então realmente olhou para ela, e por um breve momento, ela viu algo por trás daqueles olhos cinza-aço. Algo quebrado, algo humano. Descanse, ele disse. Cure-se. Deixe-me me preocupar com o resto. Ele se virou e saiu sem esperar por uma resposta. Olivia ficou ali, lágrimas fluindo livremente agora, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. $80 mil. Um estranho acabara de prometer pagar $80 mil por uma criança que ele conhecera há menos de 12 horas. Dominic entrou no corredor onde Marco esperava com um telefone na mão. Viper confirmou a reunião. 2 da manhã, o armazém, Dominic assentiu, sua expressão endurecendo de volta em pedra. Esta noite haveria um acerto de contas, e Viper aprenderia exatamente por que o chamavam de ceifador. O armazém abandonado na Industrial Avenue já viu dias melhores. A ferrugem corroía as paredes de metal corrugado. Janelas quebradas deixavam entrar o vento amargo de Chicago. O chão de concreto estava rachado e manchado com décadas de óleo, graxa e coisas que era melhor deixar sem exame. Era o tipo de lugar onde acordos eram feitos na escuridão e onde corpos às vezes desapareciam. Às 2h10 da manhã, 2 comboios chegaram de extremidades opostas do distrito. Marcus Viper Reeves saiu de seu Escalade preto com a arrogância de um homem que se acreditava intocável. Aos 32, ele havia subido de traficante de rua a chefe dos Cobras Negros através de uma combinação de brutalidade e astúcia. Uma tatuagem de cobra enrolada em seu pescoço, sua cabeça com presas repousando logo abaixo de sua mandíbula. Um aviso para qualquer um que pudesse subestimá-lo.
8 de seus melhores homens o flanqueavam, armados e prontos. Dominic Caruso emergiu de seu veículo com Marco e outros 4. Ele estava em menor número, superado em armas no papel, mas qualquer um que soubesse algo sobre o submundo de Chicago sabia que números não significavam nada quando se enfrentava o ceifador. Os 2 chefes se encontraram no centro do armazém, seus homens se espalhando atrás deles como exércitos opostos. Viper falou primeiro. Um sorriso de dentes de ouro dividindo seu rosto. Dominic Caruso em carne e osso. Ele abriu os braços amplamente, como se cumprimentasse um velho amigo. Tenho que dizer, estou honrado. O grande ceifador em pessoa vindo até aqui para uma reunião. E para quê? Seu sorriso se tornou cruel. Para alguma e sua pirralha doente, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, em perfeita sincronia, os 4 homens de Dominic sacaram suas armas. O som dos seguros sendo destravados ecoou pelo armazém vazio como um sino de morte. Dominic não se moveu. Suas mãos permaneceram unidas atrás das costas. Sua expressão esculpida em pedra, mas seus olhos, aqueles olhos cinza-aço, ardiam com algo antigo e terrível. Chame-a disso de novo, ele disse baixinho. Eu te desafio. O sorriso de Viper vacilou por um momento. Seus homens se moveram nervosamente, mãos pairando perto de suas próprias armas. O ar estalou com uma tensão espessa o suficiente para ser sentida. Calma, calma. Viper levantou as mãos em falsa rendição. Não há necessidade de se exaltar. Estou apenas dizendo que você é Dominic Caruso. Você comanda metade de Chicago. Por que você se importa com alguma ninguém do lado sul? Dominic deu um passo à frente, irmãmente. Apenas um passo, mas foi o suficiente para fazer os homens de Viper darem um passo instintivo para trás. Deixe-me dizer o que eu sei, Dominic disse, sua voz calma e fria. Eu sei que você tem sangrado aquele bairro até secar. Dinheiro de proteção de pessoas que mal conseguem comprar comida. Eu sei que você mira nas mães solteiras desesperadas, idosos, qualquer um fraco demais para revidar. Ele deu mais um passo. Eu sei que você descobriu sobre uma menininha com uma condição cardíaca. E eu sei que você enviou um de seus cães para se aproximar de sua irmã, para controlá-la, para quebrá-la, até que ela não tivesse escolha a não ser rastejar até você em busca de ajuda. O sorriso de Viper havia desaparecido completamente agora. Negócios são negócios, Caruso. Você, de todas as pessoas, deveria entender isso. Negócios. Dominic enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele o abriu lentamente, revelando um desenho de giz de cera, 2 figuras de palito de mãos dadas sob um arco-íris. Você quer saber a diferença entre você e eu, Viper? Ele segurou o desenho. Eu fiz coisas terríveis. Eu machuquei pessoas. Eu construí um império no medo e no sangue. Sua mandíbula se apertou. Mas eu nunca mirei em mulheres e crianças. Essa é uma linha que eu não cruzo. Essa é uma linha que nenhum homem de verdade cruza. Viper bufou. Você ficou mole, velho. Ficando sentimental com uns rabiscos de criança. Dominic cuidadosamente dobrou o desenho e o colocou de volta no bolso diretamente sobre seu coração. Este desenho foi feito por uma menina de 6 anos. Uma menina que correu 8 quarteirões no frio congelante descalça em seu pijama para encontrar ajuda para sua irmã. Ela entrou em um quarto cheio de assassinos sem vacilar. Seus olhos se cravaram nos de Viper. Isso é coragem de verdade. Isso é força de verdade. E você? Você não é nada além de um covarde que se aproveita de pessoas que não podem revidar. Viper riu um som áspero e feio. Grandes palavras de um homem que está em menor número. O que exatamente você pensa que vai fazer aqui, Caruso? Ele gesticulou para seus 8 homens. Todos eles agora com as mãos em suas armas. Viper pensou que tinha a vantagem. Ele pensou que esta reunião era uma negociação entre iguais. Ele não tinha ideia do que Dominic já havia preparado.
Dominic deixou a arrogância de Viper pairar no ar por um momento antes de falar. Aqui está o que vai acontecer, ele disse, sua voz carregando o peso da autoridade absoluta. Primeiro, os cobras negros se retirarão do lado sul completamente. Cada esquina, cada quarteirão, cada prédio. Com efeito imediato, as sobrancelhas de Viper se ergueram. Você não pode ser segundo. Dominic continuou como se Viper não tivesse falado. Você devolverá cada dólar de dinheiro de proteção que você coletou daquele bairro nos últimos 2 anos. Cada dono de loja, cada família, cada pessoa que você espremeu até secar terá seu dinheiro de volta. Isso é centenas de milhares de terceiro. A voz de Dominic baixou mais dura. Você me entregará Tyler Ashford pessoalmente. Qualquer buraco em que ele tenha rastejado, você o encontrará e o entregará. O rosto de Viper havia passado de divertido a incrédulo a algo que se aproximava do pânico. Você está louco, Caruso. Eu não estou te dando quarto. Dominic deu um último passo à frente, perto o suficiente agora para que Viper pudesse ver a fúria fria queimando naqueles olhos cinzentos. Você pedirá desculpas a Olivia Bennet pessoalmente, de joelhos. O armazém caiu em um silêncio atordoado. Então Viper riu. Começou como uma risada e se tornou algo alto e zombeteiro, ecoando nas paredes enferrujadas. Você é insano, ele disse, balançando a cabeça. Você vem aqui com 5 homens, em menor número, e superado em armas. E você pensa que pode fazer exigências? Ele gesticulou para sua equipe. Eu tenho 8 soldados prontos para te encher de balas agora mesmo. O que exatamente está me impedindo de acabar com o ceifador esta noite e tomar conta de tudo o que você construiu? Dominic não disse nada. Ele simplesmente levantou a mão direita e estalou os dedos. A escuridão explodiu em luz. Holofotes industriais montados ao longo das paredes do armazém acenderam-se simultaneamente, inundando o espaço com uma iluminação branca ofuscante. E naquela luz, Viper viu o que havia perdido completamente. 30 homens. Eles emergiram das sombras como fantasmas de trás de máquinas enferrujadas, das passarelas acima, de posições escondidas ao longo de cada parede. Cada um armado, cada um com armas apontadas diretamente para a equipe de Viper. Antes que qualquer um dos cobras negros pudesse sequer pegar suas armas, eles se viram cercados. Os homens de Dominic se moveram com precisão militar, desarmando os soldados de Viper em segundos. Um por um, eles foram forçados a se ajoelhar, mãos atrás da cabeça, completamente neutralizados. Viper estava sozinho no centro do armazém, de repente muito ciente de quão pequeno ele era. Você estava dizendo? A voz de Dominic era suave, quase gentil. Algo sobre estar em menor número. A bravata de Viper desmoronou como papel molhado. Seus olhos esvoaçaram pelo armazém, procurando uma rota de fuga, uma arma, qualquer coisa. Não havia nada. Ele havia entrado nesta reunião pensando que era o predador. Ele era a presa. Dominic se aproximou lentamente, cada passo ecoando no armazém silencioso. Ele parou diretamente na frente de Viper, perto o suficiente para ver o suor brotando na testa do homem mais jovem. Você tem 2 escolhas, Dominic disse baixinho. Uma, você faz tudo o que eu disse. Você devolve o dinheiro. Você entrega a Tyler. Você pede desculpas à mulher que seu cachorro quase espancou até a morte. Então você deixa Chicago e nunca mais volta. Faça tudo isso e você vive. Ele se inclinou mais perto, sua voz caindo para quase um sussurro. 2, você recusa. E eu mostro a você exatamente por que me chamam de ceifador. As pernas de Viper cederam. Ele caiu de joelhos no concreto manchado de óleo. Toda a pretensão de força desaparecida. Suas mãos tremiam ao lado do corpo. A tatuagem de cobra em seu pescoço parecia se contorcer enquanto ele engolia em seco. Eu farei isso, ele engasgou. Tudo, eu juro. Dominic o encarou por um longo momento,
deixando o medo afundar fundo nos ossos de Viper. Se você quebrar sua palavra, ele disse finalmente, não há lugar nesta terra onde você possa se esconder. Eu o encontrarei, e o que eu farei com você fará a morte parecer misericórdia. Viper assentiu freneticamente, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ao amanhecer, os cobras negros haviam desaparecido do lado sul completamente. Viper fugiu de Chicago naquela mesma noite, deixando para trás tudo o que havia construído. Ele nunca mais voltou. Mas ainda havia mais uma pessoa que precisava enfrentar a justiça. Tyler Ashford. Tyler Ashford foi encontrado escondido em uma estação Greyhound às 4h da manhã, segurando uma passagem só de ida para Detroit. Ele não conseguiu chegar ao ônibus. Os homens de Dominic o interceptaram no estacionamento, arrastando-o para um SUV, esperando antes que alguém pudesse notar. Tyler gritou, lutou, implorou, mas seus gritos desapareceram na noite vazia. Eles o levaram para um armazém no lado oeste, diferente daquele onde Viper havia encontrado seu destino, mas não menos aterrorizante. Paredes de concreto sem janelas, uma única cadeira parafusada ao chão no centro da sala. Tyler estava preso naquela cadeira quando Dominic chegou. O homem que havia espancado Olivia Bennett a um fio de vida parecia patético agora. Seu rosto estava pálido, manchado de lágrimas e ranho. Suas roupas caras estavam amassadas e manchadas. Ele tremia tão violentamente que a cadeira chacoalhava contra o concreto. Dominic parou diante dele, em silêncio, deixando o medo crescer. Por favor. Tyler finalmente choramingou. Por favor, você não entende. Eu a amo. Eu sempre a amei. Eu não quis. Eu apenas perdi o controle. Foi um erro. Um erro. A voz de Dominic era fria. Você chama espancar uma mulher até a inconsciência de erro? Eu estava bêbado. Eu estava com ciúmes. Ela estava conversando com outros homens e eu apenas... As palavras de Tyler se atropelaram em desespero. Eu a amo. Tudo o que fiz foi porque a amo. Dominic se agachou, trazendo seu rosto ao nível do de Tyler. O homem mais jovem recuou, pressionando-se contra a cadeira como se pudesse de alguma forma desaparecer nela. Amor? Dominic repetiu suavemente. Você acha que amor significa controlar alguém, isolá-los, espancá-los até que não consigam reconhecer seu próprio rosto no espelho? Ela me pertence. Tyler cuspiu. Um lampejo da antiga arrogância surgindo através de seu terror. Ela é minha. Ela sempre será minha. O tapa veio tão rápido que Tyler não o viu. Sua cabeça virou para o lado, sangue espirrando de seu lábio rachado. Ela não é uma posse. A voz de Dominic era gelo. Ela é um ser humano. Ela tem o direito de dizer não. Ela tem o direito de ir embora. Ela tem o direito de viver sem medo do homem que afirma amá-la. Tyler desabou completamente então, chorando como uma criança. Por favor, não me mate. Por favor, eu farei qualquer coisa. Eu irei embora de Chicago. Eu nunca mais a contatarei. Por favor. Marco deu um passo à frente, sua mão descansando em sua arma no coldre. Chefe, como você quer que o tratemos? Todos naquele quarto esperavam a mesma resposta. Tyler Ashford havia machucado alguém sob a proteção de Dominic. A punição para isso era sempre a mesma. Uma bala, uma cova rasa, um nome que nunca mais seria pronunciado. Mas Dominic balançou a cabeça. A morte é fácil demais para ele. Ele se endireitou, olhando para o homem quebrado na cadeira com algo próximo ao desprezo. Você vai viver, Tyler. Você passará os próximos 15, talvez 20 anos, olhando para 4 paredes de concreto. Todos os dias você acordará em uma cela e se lembrará exatamente por que está lá. Todas as noites, você fechará os olhos e verá o rosto dela. O rosto que você destruiu. Ele se virou para Marco. Ligue para o detetive Morrison. Diga a ele que temos um presente para ele. Pacote completo de evidências, registros hospitalares, fotografias
depoimentos de testemunhas, tudo o que ele precisa para uma condenação hermética. 3 semanas depois, Tyler Ashford foi sentenciado a 15 anos de prisão estadual por agressão agravada, perseguição e agressão doméstica. Dominic assistiu à cobertura das notícias de seu escritório sozinho. Havia mortes mais dolorosas do que a morte física. Viver com culpa, com consequências, com o peso do que você havia feito, isso era verdadeiro castigo. Dominic entendia isso melhor do que ninguém. Ele vinha vivendo com a dor de perder Sofia e Isabela por 10 anos. Algumas feridas nunca cicatrizavam. Elas apenas se tornavam parte de quem você era. 6 meses podem mudar tudo. Em uma manhã de primavera brilhante, Lily Bennett correu pelas portas do Chicago Children's Hospital com os braços abertos como asas de avião. Seus pés, os mesmos pés que uma vez sangraram no pavimento congelado, agora usavam tênis cor-de-rosa que se acendiam a cada passo. Sua risada ecoava pelo saguão enquanto ela girava em círculos, exibindo-se para as enfermeiras que a haviam cuidado. A cirurgia foi um sucesso completo. A Dr. Chen a chamou de notável. O defeito que havia ameaçado a vida de Lily foi reparado. Seu coração agora batia forte e constante. Ela podia correr. Ela podia brincar. Ela podia ser uma menina normal de 6 anos pela primeira vez em sua vida. Olivia observou sua irmã da entrada do hospital. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas pela primeira vez em anos eram lágrimas de alegria. Tudo havia mudado. Na Madison Street, onde uma pequena floricultura chamada Petal and Vine uma vez ficava, uma nova placa pendia acima da porta. Jardim de Lily. As janelas brilhavam à luz do sol, exibindo arranjos de rosas, lírios e girassóis. Dentro, o ar cheirava a flores frescas e possibilidade. Dominic havia comprado a loja para Olivia sem pedir permissão. Quando ela tentou recusar, ele simplesmente entregou as chaves a ela e foi embora. Considere um investimento, ele disse. Eu espero flores frescas todos os domingos. Pela primeira vez desde que ela tinha 17 anos, Olivia não trabalhava em 3 empregos. Ela trabalhava em seu próprio negócio, construído com suas próprias mãos, cheio de seus próprios sonhos. Nas noites de terça e quinta-feira, ela frequentava aulas no Chicago Community College, gestão de negócios. Dominic pagou a mensalidade. Ela parou de discutir sobre isso após a 3ª tentativa. O lado sul também se transformou. Com os cobras negros fora, o bairro lentamente voltou à vida. Donos de lojas que viviam com medo agora sorriam e acenavam uns para os outros. Crianças brincavam nas ruas depois do anoitecer. O dinheiro de proteção que havia esgotado as famílias foi devolvido, cada centavo, exatamente como Dominic havia exigido. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Boatos se espalhavam sobre uma guerra entre gangues, sobre uma figura poderosa que havia varrido e limpado a casa. Mas os moradores não faziam perguntas. Eles simplesmente desfrutavam da paz. Alguns deles chamavam Lily de anjinha, embora não pudessem explicar por quê. Eles apenas sabiam que, de alguma forma, aquela criança de olhos brilhantes tinha algo a ver com a salvação deles. Todo domingo, sem falta, um SUV preto parava em frente ao jardim de Lily. Dominic saía carregando flores para Olivia, sempre suas favoritas, sempre frescas e doces para Lily. Ele ficava por horas tomando café, ouvindo as histórias de Lily sobre a escola, observando Olivia arranjar buquês com mãos que não sangravam mais. Marco notou a mudança em seu chefe. A frieza havia derretido. As paredes haviam rachado. Algo humano havia emergido por trás da máscara do ceifador. Você mudou, chefe, Marco disse uma noite enquanto eles se afastavam da loja. Dominic não negou. Ele simplesmente olhou pela janela para as luzes da cidade. Um fantasma de sorriso em seus lábios. Talvez seja isso que acontece quando a escuridão finalmente encontra sua luz.
A luz do domingo à tarde entrava pelas janelas do jardim de Lily como ouro líquido. A pequena floricultura na Madison Street estava fechada para o dia. Mas lá dentro, 3 pessoas haviam se reunido para seu ritual semanal. Lily sentou-se de pernas cruzadas no chão, cercada por giz de cera e papel, sua língua saindo em concentração enquanto ela trabalhava em sua última obra-prima. Olivia estava atrás do balcão, preparando café fresco na pequena máquina que Dominic havia comprado para ela no mês passado. E o próprio Dominic sentava-se na poltrona de couro gasta perto da janela. Um jornal aberto em seu colo que ele não estava realmente lendo. Lá fora, o lado sul zumbia com vida tranquila. Crianças andavam de bicicleta pela calçada. Vizinhos conversavam em varandas. Um mundo que uma vez fora governado pelo medo, agora respirava livremente lá dentro. Parecia um lar. Tio Dom. Dominic levantou os olhos de seu jornal. Lily havia abandonado seu desenho e estava olhando para ele com aqueles grandes olhos castanhos. Os mesmos olhos que o haviam olhado no Velvet Crown todos aqueles meses atrás. Sim, pequena, eu tenho uma pergunta. Ela rastejou até sua cadeira e se puxou para o braço, algo pelo qual Olivia normalmente a repreenderia. Mas hoje ninguém disse nada. Por que você salvou Liv? A pergunta pairou no ar como névoa da manhã. As mãos de Olivia pararam na cafeteira. Ela não se virou, mas Dominic podia ver a tensão em seus ombros. A maneira como ela prendia a respiração esperando por sua resposta. Ele largou o jornal e olhou para Lily. Realmente olhou para ela, para o rosa saudável em suas bochechas. A centelha de vida em seus olhos. A completa ausência de medo em seu pequeno corpo. Ela não tinha ideia do que havia feito. Nenhuma ideia de que seu ato desesperado de coragem havia mudado o curso de 3 vidas para sempre. Porque alguém me lembrou, ele disse lentamente, que mesmo a escuridão precisa de luz. Lily inclinou a cabeça confusa. Quem te disse isso pela primeira vez em 10 anos? Dominic Caruso sorriu. Não a expressão fria e calculada que ele usava para negócios. Não a máscara que ele mostrava ao mundo. Um sorriso real, quente e genuíno, e ligeiramente quebrado nas bordas. Uma menininha muito corajosa, ele disse suavemente. Ela tinha 6 anos. Ela tinha os pés descalços e uma camisola rasgada. E ela fez algo que ninguém mais em toda essa idade teve a coragem de fazer. O rosto de Lily se enrugou em pensamento. Ela parece legal. Eu a conheço? Dominic riu uma risada de verdade, enferrujada pelo desuso, mas real. Você poderia dizer que sim. Olivia finalmente se virou, café esquecido. Seus olhos encontraram os de Dominic através da pequena loja. E naquele olhar, 1000 palavras não ditas passaram entre eles. Gratidão, compreensão, algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Por 27 anos, Olivia acreditou que era indigna de felicidade, que estava destinada a lutar, a sofrer, a sobreviver, mas nunca a viver de verdade. Ela havia construído paredes ao redor de seu coração tão altas quanto as de Dominic. Mas agora, observando Lily rir de algo, Dominic sussurrou em seu ouvido, sentindo o calor da luz do sol de domingo em sua pele, cercada por flores e esperança, e a possibilidade do amanhã, ela finalmente entendeu. Ela merecia isso. Todos eles mereciam. Às vezes, as menores mãos detêm o maior poder para mudar tudo. E às vezes, salvar outra pessoa é como nos salvamos. Essa foi a história de uma menininha que correu 8 quarteirões pela escuridão para encontrar um monstro e descobriu um anjo da guarda em vez disso. É a história de uma mulher que passou a vida inteira sendo quebrada, apenas para descobrir que pedaços quebrados podem ser unidos de novas e belas maneiras. E é a história de um homem que pensou ter perdido sua humanidade para sempre, até que a coragem de uma criança o lembrou que nunca é tarde para escolher o amor em vez do medo. Existem pessoas neste mundo agora, talvez até assistindo a este vídeo, que se sentem como Olivia, presas, sem esperança, convencidas de que ninguém se importa
e nada nunca mudará. Mas se esta história nos ensina algo, é isto: a ajuda pode vir dos lugares mais inesperados. A coragem pode viver nos menores corações. E não importa o quão escura sua noite pareça, o amanhecer está sempre chegando. Se alguém em sua vida está lutando, estenda a mão. Se você é quem está lutando, por favor, saiba que você não está sozinho. Sua história não acabou. Os melhores capítulos ainda podem estar esperando para serem escritos. Queremos saber de você. Como esta história fez você se sentir? Ela o lembrou de alguém em sua própria vida? Você já experimentou um momento em que a bondade de um estranho mudou tudo? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos cada um e suas histórias nos inspiram a continuar criando conteúdo que toca corações e nos lembra de toda a bondade que ainda existe neste mundo. Se esta história o comoveu, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se em nosso canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo hoje. Cada curtida, cada compartilhamento, cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias poderosas de esperança, redenção e o espírito humano inquebrável. Muito obrigado por ficar conosco até o fim. Seu tempo e atenção significam mais para nós do que palavras podem expressar. Desejamos a você boa saúde, felicidade e paz em sua vida diária. Que você encontre sua própria luz na escuridão e que você tenha a coragem de ser a luz de outra pessoa quando mais precisarem. Cuidem de si mesmos e uns dos outros. Adeus por enquanto e nos vemos no